Tá gravando. Eu só não estou vendo mais minha seta. Eu não sei por que essa seta some. Deixa eu ver. Agora voltou. Pronto. Então, gente, voltando aqui, eu tenho uma parte que é o cabo, com essa seta vermelha, primeira seta vermelha aqui, tá? Depois eu tenho o que eu chamo de intermediário, e eu tenho também a parte ativa da lima, que é a parte que corta. Tá legal? Essa parte ativa, que está aqui, ó, essa parte ativa, ela tem um comprimento, e esse comprimento ele é padrão para todas as limas. Então, eu tenho aqui este comprimento, tá? Que é igual a este comprimento, que é igual a este comprimento, a parte ativa da lima. Essa parte ativa da lima, ela tem 16 milímetros. Legal? Isso em todos os instrumentos. Então, eu tenho instrumentos do tipo K, instrumentos do tipo Redstone. Vou falar a diferença de novo já para vocês, assim que a gente mudar o slide. Primeiro, vamos pegar todos os instrumentos endodônticos e vamos determinar o que é cabo, o que é intermediário, o que é parte ativa. E em todos os instrumentos, lembrem-se, tanto do tipo K, do tipo Redstone, Flexofile, tanto dos instrumentos de 21 milímetros, 25 milímetros, de 31 milímetros, todos têm uma parte ativa padrão. Essa parte ativa tem quanto? 16 milímetros. Legal? Primeira característica importante para conhecer os instrumentos, então, é o comprimento de 16 milímetros da parte ativa. Legal? Ah, professor, mas eu estou vendo aí que tem instrumentos de 21, de 25 e de 31 milímetros. Tem mesmo. Tá? Esses instrumentos, por exemplo, esse instrumento aqui, do lado direito, que eu vou colocar uma seta, ó, ele tem 31 milímetros. Esse é o instrumento de 31 milímetros. De comprimento, gente. É o comprimento dele, não é o número do instrumento. Eu tenho um instrumento que tem um comprimento menor, que tem 25 milímetros, e eu tenho o menorzinho de todos, que é um instrumento que tem 21 milímetros. Esse instrumento, então, ele tem 21 milímetros. Ok? Olha só, então, em termos de comprimento dos instrumentos, eu tenho 3 comprimentos padrão. Tá? Qual é o padrão? Qual é o padrão? Comprimento 31 milímetros, 25, 21, ou 21 do menor para o maior, né? 21 milímetros, 25 e 31. 31 é uma série especial. São instrumentos bastante longos que servem para instrumentar canais longos. Por exemplo, o canino superior, que é o dente mais longo da arcada. Tá? É uma lima que a gente não utiliza muito, tá? Não são instrumentos especiais, tanto é que a gente não pede ele como instrumento na lista de materiais de vocês. Por quê? Porque se eventualmente vocês necessitam de um instrumento desse, porque tem um dente que tem mais de 25 milímetros, tá? 26 para cima, a gente pede que vocês comprem esses instrumentos. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Está claro ou não está claro? Pessoas? Daniel, tá claro isso? Tá sim, professor. Pergunta, gente. Se não entendeu, eu volto aqui. Tem que entender os instrumentos, senão a gente não consegue dar sequência. Tá? Tem que entender os instrumentos. Isso tudo que eu estou falando são considerações com relação ao comprimento. Então, se eu tenho instrumentos de 21 milímetros,
25 milímetros e 31 milímetros, é engraçado dizer de que são instrumentos com comprimentos diferentes, mas tem uma parte ativa que ela é padrão. De novo, minha seta saiu daqui, gente. Não estou conseguindo. Espera aí. Travou tudo aqui. Hoje é difícil o negócio aqui. Agora foi. Então, gente, presta atenção numa coisa. Se eu tenho comprimentos diferentes, tá? E uma parte ativa padrão, que é essa aqui, tá? O que está mudando nos instrumentos? É essa parte aqui, ó. O intermediário é que muda de tamanho. Olha aqui. Tá? Por quê? Porque a parte ativa é sempre a mesma. Um instrumento de 21 milímetros tem uma parte ativa de 16, o restante é intermediário. Um instrumento de 25, que é o instrumento do meio ali, ele tem também 16 milímetros de parte ativa, mas o intermediário já muda, aumenta. Assim também acontece com o de 31. É um instrumento extremamente longo, mas a parte ativa tem 16 milímetros. Legal? Então, o que muda é o intermediário. Certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui com nossa... Muda. Aí, mudou. Vamos continuar aqui, então. Já sabe o que é cabo, o que é intermediário, o que é parte ativa. Tá legal? Os instrumentos, eles são identificados primeiro como dois tipos básicos. Depois a gente fala do terceiro ali embaixo. Dois tipos básicos, o tipo K e o tipo Redstone. Tá? Tipo K, porque foi produzido por uma empresa chamada Care. Tá? Então, os instrumentos Care, que foram lançados na época da década de 60, tá? Permanecem até hoje. Outras empresas fabricam o mesmo instrumento, por isso chamado de tipo Care. Tá legal? K-E-R-R, Care. Tá legal? Ou seja, instrumentos do tipo K. Esses instrumentos têm uma secção transversal. Se eu cortar esses instrumentos, tá? Cortar, pego um instrumento, eu corto o instrumento e olho a secção transversal desse instrumento, tem uma secção transversal quadrangular. E aí eu tenho que agora, então, trocar aqui para a gente poder entender isso. Vamos lá, interrompe aqui, compartilha aqui, quadro branco. Veja bem, instrumentos do tipo K. Tá? E eu tenho instrumentos do tipo Redstone. Redstone. E instrumentos do tipo Care. Care. Tá legal? Então, a gente chama de instrumento tipo K, instrumento do tipo H. Legal? Os do tipo K têm uma secção transversal quadrangular, gente. O instrumento, se eu cortar o instrumento, tá? E olhar o instrumento na sua secção transversal, ele é assim. O instrumento do tipo Redstone é um instrumento que tem uma secção transversal circular, com uma pequena projeçãozinha que a gente coloca, diz, né, que essa projeção dá em formato de vírgula. Ele tem uma pequena projeçãozinha assim, ó. Uma pequena projeçãozinha. Tá legal? Mas o formato a gente costuma dizer que é formato circular ou em forma de vírgula. Isso é o desenho do instrumento. O desenho é do tipo K, de forma quadrangular. O que quer dizer isso, gente? Como é que, só para que vocês entendam como é que fabrica um instrumento desses. Eles pegam uma barra, tá? Essa barra, assim, ó. Vou desenhar ele de lado agora. É assim, uma barra. Né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor aqui para vocês ainda. Ó.
Tá? Mais ou menos isso. Pronto. Isso é um instrumento do tipo K. Em cima eu tenho a visão transversal e embaixo eu tenho a visão de uma barra de aço inoxidável. E nos instrumentos do tipo Redstone é diferente, é assim, ó. É a barra, é assim, um cilindro, certo? É assim. Acho que vocês conseguem entender isso, né, gente? Eu acho que o desenho não é tão lindo, mas eu acho que vocês conseguem entender o que é uma secção transversal da barra de aço inoxidável que eu desenhei ali para vocês. Correto? Como é que eu fabrico um instrumento do tipo K? Um instrumento do tipo K, ele é fabricado por torção. Eu pego aquela barra e eu vou fazer a torção do meu instrumento. Vai cair já já, tá, gente? A gente cai e entra de novo. Da mesma maneira. Eu vou fazer a torção do meu instrumento. Instrumentos do tipo K são instrumentos torcidos. Eu seguro aquela barra, essa barra de aço inoxidável, seguro numa ponta, seguro na outra, né, naqueles equipamentos tipo torno e vai, ó, torcer o instrumento. E aí eu tenho um instrumento chamado do tipo Kerr de secção transversal quadrangular. Os instrumentos do tipo Redstone já não dá para torcer. Se eu pegar o cilindro e torcer, eu não vou ter efeito nenhum nesse cilindro. Tá? Então, esses instrumentos eles são feitos através de desgaste. Entra lâminas e começam a desgastar essa barra para formar esse tipo de instrumento. E aí eu coloco para vocês o desenho desse instrumento. Cadê? Vai cair aqui. Se eu pegar, pensa comigo aqui, ó. Se eu pegar um canal radicular, tá? De formato circular, mais ou menos assim. Estou colocando dentro do meu canal um instrumento de formato circular. Quero mexer ele, não consigo. Aí. Mais ou menos.